Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Olha, hoje a gente tem um caso que, assim, parece desafiar um pouco a lógica comum, sabe? Com certeza. Uma pessoa que quase nunca joga na loteria, aí pede ajuda para uma inteligência artificial escolher os números. Isso já é curioso. Exato. E aí ganha um prêmio milionário e, num gesto assim surpreendente, decide doar absolutamente tudo. É exato, é de chamar atenção mesmo. Vamos explorar juntos a história da Carrie Edwards, uma avó e viúva lá da Virgínia, nos Estados Unidos. Olha, é uma história fascinante por vários motivos, né? Primeiro o prêmio, $150 mil na Powerball. Isso dá uns R$800 mil, mais ou menos. Um valor considerável. Muito. E o método, né? Usar o ChatGPT para escolher os números. Isso por si só já renderia a notícia. Sem dúvida. Mas aí vem a decisão dela de doar 100% do valor para 3 instituições de caridade. Isso, assim, eleva tudo a outro nível, né? Totalmente. As fontes que a gente tem são basicamente as notícias que cobriram esse evento. E o que a gente quer fazer aqui é tentar entender essa mistura de sorte, tecnologia e um altruísmo que é realmente notável. Exatamente. A nossa intenção é ir além daquela notícia curiosa, sabe? Analisar o que essa combinação toda nos diz. O que será que motivou a Carrie Edwards? Qual o impacto real dessa decisão? E como que a tecnologia entra nessa equação de um jeito tão inesperado? Pois é. Então, para começar, vamos reconstituir como essa vitória aconteceu. Porque não era um hábito dela jogar, certo? Não, de forma alguma. A Carrie Edwards, ela mora em Midlothian, na Virgínia, e, segundo consta, raramente apostava. E essa foi a primeira vez que ela fez isso online. A ideia, pelo que se relata, surgiu quase que por acaso, sabe? Durante uma reunião. Uma reunião. Que curioso. Sim. Talvez um momento de distração ou um pensamento aleatório que ganhou força ali? O sorteio era o da Powerball, do dia 8 de setembro de 2025, e a interação com o ChatGPT, isso é um detalhe que chama muito atenção. Ela teria perguntado algo bem direto, tipo, ChatGPT, fale comigo, você tem números para mim? Isso. E é interessante que a própria IA, que é uma ferramenta de lógica, né, parece que deu uma hesitada. Lembrou que loteria é pura sorte. Exato. Consta que respondeu algo como: olha, você sabe que isso depende apenas de sorte, né? Mas mesmo assim forneceu os números. Quase um reconhecimento da irracionalidade do pedido, né? Mas atendeu. Precisamente. E essa pequena tropa já é um microcosmo interessante da nossa relação com a IA, né? A gente pedindo coisas que vão além da função lógica dela. Verdade. Os números que ele sugeriu foram 26, 28, 41, 53, 64 e o número Powerball, que era o 9. Com essa sequência, a Carrie acertou 4 dos 5 números principais, mais o Powerball. O que por si só já renderia um bom dinheiro. Mas teve um fator extra aí que impulsionou o valor final de um jeito bem expressivo, não foi? Sim, teve o chamado Power Play. É uma opção que custa $1 a mais no bilhete, sabe? E pode multiplicar os prêmios secundários. Ah, entendi. O prêmio base para a combinação que ela acertou era de $50 mil. Mas, como ela pagou esse dólar adicional e o multiplicador que foi sorteado foi 3x, Triplicou. o valor triplicou, exatamente. Chegou nos $150 mil. Um pequeno detalhe na aposta, $1, que fez uma diferença enorme no resultado financeiro. Nossa. Um detalhe de $1 que virou $100 mil a mais. Incrível. E a descoberta da vitória também teve um drama particular, né? Ela não conferiu na hora. Não conferiu? Ela só foi notificada 2 dias depois do sorteio por uma mensagem no celular. E, de novo, ela estava numa reunião. Sério? Outra reunião? Sim. A mensagem dizia algo como: por favor, colete seus ganhos da loteria. A reação inicial dela foi de, assim, total ceticismo. Imagino. Ela mesma disse: eu pensei, eu sei que não ganhei. Achou que era golpe, spam, compreensível. Totalmente. Ainda mais sendo a primeira vez apostando online. E com números de uma fonte tão
inusitada, como o ChatGPT. Imagina o choque quando ela verificou e viu que era real. Deve ter sido uma mistura de, sei lá, incredulidade e euforia. Com certeza. O prêmio foi entregue oficialmente alguns dias depois, em 16 de setembro. Quem entregou foi o diretor executivo da Virginia Lottery, um sujeito chamado Khalid Jones. Mas é o que acontece depois da confirmação que realmente define essa história toda. A decisão sobre o que fazer com o dinheiro. Exato. É aí que a história toma um rumo impressionante. Pois é. E aqui, olha, não houve hesitação nenhuma. As fontes são unânimes em relatar que a decisão de doar tudo foi imediata. 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 Ela usou a expressão ganho divino, sabe? E disse que assim que aconteceu, ela sabia exatamente o que precisava fazer com ele. Não parece ter tido aquele debate interno, sabe? Ah, usa uma parte pra mim. Não, foi uma convicção instantânea de repassar tudo. Essa convicção é muito impactante. Ela mencionou querer ser um exemplo, né? Algo sobre quem recebe bênçãos pode abençoar outros. Isso mesmo. Isso vai muito além de uma simples caridade, né? Parece ter um senso de propósito, quase uma missão mesmo, atrelada a esse dinheiro que chegou de forma tão inesperada. Sem dúvida. E essa atitude, ela contrasta muito com o padrão que a gente geralmente associa a ganhadores de loteria, né? Totalmente. As histórias mais comuns envolvem planos pessoais, quitar dívida, comprar casa, carro, viajar, garantir o futuro da família. O básico, né? Sim, o esperado. O gesto da Carrie é de uma generosidade que foge completamente dessa norma. E isso explica, em parte, por que a história ganhou tanta repercussão. É um ato de altruísmo que desarma nossas expectativas sobre como as pessoas reagem a uma sorte grande e repentina. E a forma como ela direcionou a doação também revela muito, né? Não foi para uma causa única, mas dividida igualmente entre 3 instituições. E cada uma delas parece ter um significado muito pessoal para ela. Exatamente. Vamos detalhar essas escolhas. A primeira, a Associação para a Degeneração Frontal Temporal, a AFTD. Essa tem uma ligação direta e muito, muito dolorosa, não é? Extremamente pessoal e dolorosa. Os $50 mil para a AFTD foram em homenagem ao marido dela, o Steve Edwards. Ele faleceu em 2024 por causa da degeneração frontal temporal, a DFT. Nossa. A DFT é uma doença neurodegenerativa muito cruel. Geralmente afeta pessoas mais jovens que as que têm Alzheimer, sabe? Impacta a personalidade, comportamento, linguagem. É devastador. Pesado. Muito. E o Steve era bombeiro no condado de Fairfax. Inclusive, ele participou dos resgates no Pentágono depois dos ataques de 11 de setembro. A Carrie fez questão de lembrar que o lema de vida dele era ajudar as pessoas. Então, doar para a AFTD é uma forma muito potente de honrar a memória dele, o espírito de serviço dele, e, ao mesmo tempo, ajudar na pesquisa e no apoio a outras famílias que enfrentam essa doença. É transformar a dor pessoal em ação concreta. Exatamente isso. E tem um detalhe. A doação aconteceu justamente no mês de conscientização global sobre a DFT. Isso adiciona mais uma camada de significado, né? Nossa, que coincidência significativa. Sim, um alinhamento que parece quase poético. Uma das fontes que a gente analisou, o jornal O Povo, capturou bem o simbolismo dessa escolha. Sugeriu que ela representa a esperança que a gente deposita na ciência para combater a DFT. É um investimento na busca por tratamentos e, quem sabe, um dia uma cura. Faz todo sentido. É muito forte. E a segunda instituição beneficiada foi a Shalom Farms. O que essa organização faz exatamente? A Shalom Farms atua numa outra frente, também essencial: segurança alimentar e justiça social através da agricultura. Ah, interessante. É uma organização, na verdade, é uma fazenda regenerativa que fica lá na região de Richmond, na Virgínia. O trabalho deles é focado em combater a insegurança alimentar e as desigualdades no acesso a alimentos nutritivos. E como eles fazem isso? Eles usam práticas de agricultura sustentável, produzem alimentos localmente e distribuem para comunidades que têm maior necessidade. É um trabalho bem focado no local. Aqui, o simbolismo que a fonte do povo também apontou seria o do cuidado que brota da terra, né? Da nutrição, do acesso a algo tão básico e vital quanto o alimento.
É uma causa que toca na sustentabilidade, na equidade social. Bem diferente da primeira, mas igualmente importante. Exato. E a terceira escolha, qual foi a instituição? A terceira foi a Sociedade de Socorro da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. Navy Marine Corps Relief Society, o nome em inglês. Ah, sim. Essa é uma organização com uma longa história, né? Sim, de apoio a militares da ativa, veteranos e suas famílias. Eles oferecem desde ajuda financeira emergencial em crises até bolsas de estudo, programas de aconselhamento. É uma rede de suporte muito importante para a comunidade militar. E aqui, imagino também tem uma raiz pessoal na escolha da Carrie. Tem sim, exatamente. O pai da Carrie era piloto de caça. E durante a vida dele, ele apoiou essa organização. Olha aí. Então, doar para Navy Marine Corps Relief Society é também uma forma de honrar o legado do pai dela e reconhecer a importância de cuidar das famílias que servem ou serviram ao país que muitas vezes enfrentam desafios e sacrifícios enormes. Claro. O simbolismo aqui é bem claro, o apoio, a solidariedade para quem dedica a vida ao serviço militar e suas famílias. É impressionante ver como as três escolhas, embora atuem em áreas tão diferentes, pesquisa médica, segurança alimentar, apoio militar, estão todas, assim, profundamente ancoradas na história de vida dela, nas perdas dela, nos valores da família dela. Verdade. Isso dá uma coerência e uma força emocional muito grande para a decisão, né? Totalmente. Agora, se a gente tentar analisar essa história por um ângulo um pouco mais ampliado, o que mais se destaca? O que essa combinação toda de fatores nos ensina? Boa pergunta. Olha, tem várias camadas que são fascinantes aqui. A primeira, claro, é essa intersecção quase, surreal entre inteligência artificial e pura sorte. Usar uma ferramenta que foi projetada para processar dados, encontrar padrões lógicos como o ChatGPT, para uma tarefa que é intrinsecamente aleatória, como escolher número de loteria. Isso vai além da ironia, né? Sim, sim. Talvez isso diga algo sobre como a gente está começando a se relacionar com a IA em níveis mais intuitivos, quase místicos, mesmo sabendo que não faz sentido lógico. A gente projeta nela capacidades que ela não tem, como prever o acaso. É como se, no fundo, a gente buscasse um tipo de ordem, ou, intenção até mesmo, no caos, né? E a IA vira meio que o oráculo moderno para isso. Mesmo que a própria ferramenta avise. Olha, é só sorte. Exatamente. Isso levanta umas questões sobre confiança, até sobre a humanização da tecnologia, não acha? A gente atribui quase uma personalidade ou uma capacidade de dar sorte. Exatamente. E essa interação específica com a resposta ponderada do ChatGPT, olha, é só sorte, é um exemplo perfeito dessa tensão. Verdade. Outro ponto crucial, que a gente já mencionou, mas acho que vale aprofundar, é o altruísmo radical dela. Doar 100% de uma quantia que, poderia mudar a vida pessoal de alguém. Isso é estatisticamente muito raro. Muito raro. Estudos sobre ganhadores de loteria geralmente mostram um foco em segurança pessoal, talvez um luxo, investimentos. A decisão da Carrie desafia essa lógica econômica e psicológica. O que será que motiva isso? Talvez um senso de desapego muito grande, uma forte convicção religiosa ou filosófica sobre o papel do dinheiro. Ou talvez a ideia de que o verdadeiro valor desse ganho divino, como ela chamou, estava justamente na oportunidade de fazer o bem em larga escala. Pode ser. Pode ser também que a natureza tão inesperada e quase mágica da vitória vinda de uma IA na primeira tentativa online tenha reforçado essa sensação de que aquele dinheiro não era bem dela no sentido convencional, sabe? Faz sentido. Como se fosse um recurso que passou por ela com um propósito maior. Talvez isso tenha facilitado o desapego. É uma hipótese interessante, sim. A forma como a gente adquire a riqueza pode influenciar a forma como a gente pensa em usar, né? Um dinheiro caído do céu, e ainda por cima via tecnologia de ponta, talvez carregue um peso simbólico diferente de um patrimônio que foi construído com esforço ao longo de anos. Pode ser. E além disso, o impacto da doação dela é notavelmente diversificado. Ao dividir o prêmio, a Carrie multiplicou o alcance do gesto dela. Sim, isso é importante. Não foi um foco único. Ela conseguiu tocar 3 áreas bem críticas. A luta contra uma doença degenerativa específica, a FTD,
Uhum. A questão da justiça alimentar e sustentabilidade com a Shallon Farms. Sim. E o apoio a famílias de militares, com a Navy Marine Corps Relief Society. É um exemplo de como a filantropia individual, mesmo com um valor que não é, digamos, astronômico para padrões bilionários, pode ser estrategicamente distribuída para gerar impacto em frentes variadas e muito significativas. E reforça aquela ideia de que a filantropia eficaz muitas vezes nasce de conexões pessoais profundas, né? A escolha das instituições não foi aleatória, não foi baseada, talvez, em rankings de eficiência ou popularidade. Não, foi visceral. Foi visceralmente ligada à história dela. A memória do marido, o legado do pai. Isso não só dá uma autenticidade enorme ao gesto, mas também sugere que a paixão e o conhecimento pessoal podem ser motores poderosos para direcionar recursos de forma significativa. A filantropia, nesse caso, vira quase uma extensão da própria narrativa de vida. Transforma a doação de um ato puramente financeiro para um ato de memória, de homenagem, de continuidade de valores. Isso torna a história muito mais humana. E talvez por isso ela tenha ressoado tanto, né? Não é só sobre a curiosidade tecnológica do ChatGPT acertando números. Concordo plenamente. A tecnologia é o anzol, né? É o que fisga a atenção inicial, o elemento de modernidade ali na trama. Exato. Mas o coração da história, o que realmente captura e inspira, é esse contraste. A tecnologia mais avançada do nosso tempo, servindo de catalisador para um ato de generosidade que parece atemporal. Num mundo que muitas vezes a gente percebe como individualista ou até cínico, uma história como essa oferece uma contranarrativa poderosa. Sim, uma lufada de ar fresco. Exato. Mostra que a fortuna inesperada pode sim ser canalizada inteiramente para o bem comum, e que essa decisão pode ser imediata e convicta. É a combinação do inesperado tecnológico com a profundidade do gesto humano que cria essa ressonância tão forte. Exatamente. É a surpresa da IA encontrando a surpresa da generosidade radical. Uma combinação e tanto. Então, para a gente amarrar os pontos principais aqui, temos a Carrie Edwards, uma pessoa comum que no impulso usa o ChatGPT para jogar na loteria pela primeira vez online. Uhum. Ganha $150 mil, um valor que foi triplicado por aquele recurso do PowerPlay. Isso. E no instante seguinte à confirmação, ela decide doar cada dólar, dividindo igualmente entre 3 causas que são profundamente conectadas à vida dela. A pesquisa sobre a doença que levou o marido à FTG, Sim. o apoio a famílias militares em homenagem ao pai, Navy Marine Corps Relief Society, e o combate à insegurança alimentar, Shallon Farms. É uma síntese perfeita. Uma narrativa que acaba entrelaçando o acaso mediado pela tecnologia, a dor pessoal que é transformada em propósito, e um altruísmo que de fato desafia as nossas expectativas. Mostra como eventos que são fortuitos podem se tornar pontos de inflexão para ações de grande impacto social, guiadas por valores e histórias muito pessoais. Uma história que, sem dúvida, faz a gente pensar bastante. Mistura o futurista com valores que a gente considera fundamentais. E isso, claro, nos leva a uma reflexão final, algo para quem nos escuta continuar pensando depois. Sim, se a gente projetar essa situação para um contexto um pouco mais amplo, né, fica a questão. À medida que a inteligência artificial se torna cada vez mais presente no nosso cotidiano, como será que ela pode influenciar não só as decisões práticas, tipo otimizar nossa agenda ou, quem sabe, escolher números de loteria, mas também as nossas escolhas éticas, morais, filantrópicas? Interessante. Será que a gente poderia ver a IA sendo usada para, por exemplo, identificar as formas mais eficazes de doação ou até mesmo para nos cutucar, sabe? Com sugestões de atos de generosidade baseados nos nossos próprios valores e no contexto ao nosso redor. Ou, por outro lado, será que essa dependência crescente de algoritmos poderia, de alguma forma, erodir a nossa própria capacidade de tomar decisões morais de forma autônoma? Ou talvez diminuir a espontaneidade de gestos genuínos como o da Carrie? É uma boa questão também. De que outras maneiras, talvez ainda mais inesperadas, a tecnologia e os valores humanos fundamentais vão se cruzar, vão se complementar, ou talvez até entrar em conflito nos próximos anos. É um campo vasto e bem instigante para a gente explorar individualmente.